Então vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Capítulo 8. Você pode estar acompanhando ali no telão também. Os versículos 41, 42. Lucas 8, 41. Vamos estar lendo os versículos 41, 42, 49, 50 e por aí vai. A palavra do Senhor diz assim: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Fala assim comigo: não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente. Fala comigo: não temas, crê somente, e ela será salva. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Fechem seus olhos em nome de Jesus. Pai querido, esta é a tua palavra, ó Deus. Senhor, neste momento, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor manifeste o teu poder e a tua glória neste lugar, ó Deus. Paizinho, traz cativo, ó Pai, toda mente, todo coração, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, que hoje nós venhamos sair daqui, ó Pai, completamente diferentes, ó Deus. Paizinho, nós queremos ver o teu mover neste lugar, ó Pai. Então fique à vontade, no nome de Jesus. Amém. Quem concorda, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Nós vamos profetizar o mês de julho, né? E o tema que eu daria para essa reflexão: uma família restaurada. Fala comigo: uma família restaurada. Queridos, família é projeto do Senhor. O Senhor, Ele ama a família. O Senhor, Ele criou a família. Então, uma família estruturada na palavra do Senhor, ela é o quê? É a base de uma sociedade feliz, de uma sociedade próspera. Então, a palavra do Senhor fala assim, olha, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu entendo, queridas, que quando o Senhor, Ele criou a família, foi para cuidar, para ser feliz nesta terra. E o Senhor, Ele luta para restaurar as famílias. Mas enquanto o Senhor está lutando para restaurar, tem um inimigo. O inimigo, ele luta para destruir as famílias. De um lado tem o Senhor que luta para restaurar. Do outro lado tem o inimigo que luta para destruir. Porque o inimigo, ele sabe que quando ele toca em uma pessoa, quando ele toca, ele não está tocando somente naquela pessoa, ele está tocando em uma família. Quando ele destrói uma vida, não é só uma vida, é uma família. Porque atrás daquela pessoa tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem um tio, tem uma avó, sim ou não? Então o diabo, o foco dele é esse, é destruir a família. E ele sabe que quando ele toca em um, ele atinge a família. Então esse é o foco do diabo, destruir a família. E hoje, muitas pessoas olham para famílias
olham para alguns amigos e pensam assim: ah, para fulano já não tem mais jeito. Fulano é uma causa perdida. Fulano não vai dar nada que presta. Infelizmente, nós somos assim. Muitas vezes a gente julga a pessoa, mas a gente não compreende que o propósito de Deus é restaurar, é curar, é transformar. E a gente aprende com essa história. Nós vamos aprender 2 lições com essa história. Então, queridos, antes de você julgar uma pessoa, talvez a pessoa está com a vida toda destruída e você julgar que aquela pessoa já não tem mais solução. Talvez você olhe uma família e fale assim: ih, aquela família ali não tem mais jeito. Hoje o Senhor vai nos ensinar que nada está perdido. A primeira lição que a gente aprende: nada está perdido. Nos versículos 49 e 50, fala assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa e falou para Jairo: olha, sua filha já morreu. Já morreu, não adianta mais. Não precisa mais incomodar o mestre. E eu quero te dizer nesta noite que pessoas vão se levantar para falar com você: ei, já morreu. Sabe aquele sonho que você lutava por ele? Já morreu. Não adianta mais lutar, não adianta fazer mais nada, você não vai conseguir. Vai se levantar pessoas na sua vida para falar assim: olha, para de incomodar o mestre, para de orar, para de jejuar, esta causa é perdida. Foi isso que Jairo ouviu. Ei, Jairo, já morreu. Não adianta mais, para de incomodar o mestre. Mas o que Jesus fala para ele? Não temas, crê somente. Então, queridos, quando pessoas se levantarem para falar para você que não tem mais jeito, você vai lembrar Jesus falando: não temas, crê somente. Crê somente. Coloca a mão nos seus ouvidos. Feche os seus olhos. Hoje o Senhor tapa os seus ouvidos para toda palavra negativa. Toda palavra negativa que vier sobre a sua vida vai cair por terra. Porque hoje o Senhor fará você ouvir somente a voz dele. Não temas, creia somente. Em nome de Jesus, você vai sair daqui ouvindo a voz do Senhor, não a voz do inimigo, falando para você: desista, não dá mais, acabou. Em nome de Jesus. Então, queridos, nada está perdido. Quando você coloca uma causa nas mãos do Senhor, você precisa crer que Ele vai fazer. Quando você coloca uma causa nas mãos do Senhor, você precisa crer que Ele vai fazer algo. Quando você coloca a sua família no altar do Senhor, você precisa crer que Ele vai restaurar, que Ele vai transformar, que Ele vai fazer um milagre. Por mais que pessoas se levantem e falem: não tem jeito, não ouça. Ouça somente a voz do Senhor. Não temas, creia somente. Crer somente. Amém? Em nome de Jesus. Segunda coisa que a gente aprende nesta noite é: dê o seu melhor. Versículos 54 e 55. Fala: entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Jesus mandou que lhe dessem de quê, gente? Comer. Então, queridos, dê o seu melhor. Hoje, o que você é capaz de fazer
para que a sua família seja salva? O que você está disposto a fazer para que a sua família seja salva? Será que você está disposto a dar o seu melhor? Será que você está disposto a ir até o fim por causa da sua família? Porque quando a gente dá o nosso melhor, a gente faz tudo que está ao nosso alcance. Tudo. E deixa eu te falar, primeiro o Senhor vai fazer na sua vida, para depois fazer através de você. Então você primeiro vai receber o milagre, Deus vai fazer na sua vida, para depois Ele fazer através de você. Não sei se vocês já repararam, mas todas as vezes que Jesus fez milagres na Bíblia, Ele sempre pediu uma ação dos seus envolvidos. E aí, nenhum dos milagres Ele falou assim, olha, vai e não peques mais. Em outro milagre Ele falou assim, olha, conte ao rei o que foi feito, o que eu te fiz. Em outro milagre Ele falou assim, olha, estende a tua mão. Então o Senhor, Ele sempre, quando Ele faz milagre, Ele sempre pede uma ação daquelas pessoas envolvidas no milagre. E se você está disposto a receber os milagres do Senhor, você também tem que estar disposto a fazer algo em troca. Porque o Senhor vai te pedir algo. O Senhor vai fazer um milagre na sua vida, mas e aí? Você está disposto a fazer algo? Primeiro Ele vai fazer na sua vida, para depois fazer através de você. Não, ok, Ele fez na minha vida, ótimo. Mas e quando for fazer através de você? Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua posição diante de Deus? Não, Senhor, eu já recebi o meu milagre, está ótimo, eu não preciso fazer mais nada. Qual vai ser a sua resposta? Versículo 55, fala que Jesus mandou dar o quê? Alimento para aquela menina. Mandou alimentar aquela menina. E eu entendo que o Senhor está nos alimentando. Primeiro Ele está fazendo em nós, para que Ele possa fazer através de nós. Ele já está nos alimentando. Eu creio, Deus já está nos alimentando. Levanta a mão quem veio na conferência. Glória a Deus. Você recebeu o alimento aqui. Nós fomos alimentados aqui. O Senhor, Ele está nos alimentando, porque Ele não manda soldado para a guerra faminto. Ele manda soldado forte. Quando Ele te enviar, você tem que ir forte. Imagina aquela menina, estava morta, recebeu o Espírito, viveu. Agora dá de comer para ela. Aí o pai vai lá, a mãe vai lá e pega uma feijoada e dá para aquela menina. Ela ia morrer de novo, né, gente? A menina estava morta. Recebe logo uma feijoada. Então, queridos, o Senhor, Ele vai nos alimentar, mas é um alimento específico. O Senhor, Ele está nos movendo e Ele vai nos alimentar com um alimento específico. Mas que alimento específico é esse? Queridos, neste ano de 2021, o Senhor, Ele vai nos dar um alimento específico para cada pessoa. O Senhor, Ele vai te dar um alimento para uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que está no vício, uma pessoa da sua família, um amigo, mas é um alimento específico, não é qualquer alimento. Quando você for até essa pessoa, vai ser uma palavra direcionada para ela. A palavra, ela vai bater e não vai voltar vazia. A transformação vai acontecer, você crê? Em nome de Jesus. Então o Senhor já está nos alimentando, Ele já está fazendo em nossas vidas, para que Ele possa fazer através das nossas vidas.
Pessoas que estão à beira da morte espiritual, o Senhor vai te enviar. Vai te enviar com uma palavra rema, uma palavra vinda direto do trono. Você recebe? Em nome de Jesus? É isso que o Senhor está fazendo. E através deste alimento, Ele quer restaurar nossas famílias. Ele quer restaurar famílias. Nossas famílias. E depois nos usar para restaurar outras famílias. Então, queridos, dê o seu melhor. Dê o seu melhor na obra do Senhor. Não faça a obra de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque o Senhor, Ele vai te usar. O Senhor, Ele vai te enviar para poder curar, salvar, libertar essas famílias. Primeiro está sendo feito em nós, para depois ser feito através de nós. Então é isso que o Senhor deseja fazer. Amém? Restaurar famílias. Então, coloque no seu coração hoje que nada está perdido. Há sempre uma esperança. Há sempre uma esperança. E dê o seu melhor. Sabe por quê? Porque quando o Senhor te enviar, você precisa estar forte. Você precisa estar preparado. Porque vão se levantar pessoas. O diabo, ele vai se levantar. Você acha que o diabo vai ver você caminhando? Ele vai ver você indo a uma família que está sofrendo, que está precisando de uma palavra e não vai fazer nada. Ele vai se levantar. Então você precisa estar forte. Mas quando ele te enviar, queridos, apluma o corpo e vai. Não dê para trás, não. Porque muitas vezes a gente faz isso, a gente pede, Senhor, me usa, me usa, me usa. Mas quando Ele resolve usar, você fala assim, ai, eu não estou preparada, ai, eu estou com medo, ai, eu não sei falar. Né? Aí a palavra do pastor, né? Você crê, como é que é? Credes que eu posso fazer? E aí, você crê que o Senhor pode fazer? Através da sua vida? Quando Jairo recebeu a má notícia, Jesus falou para ele, olha, não temas, crê somente. Então, quando o Senhor te levantar, quando o Senhor te usar, quando Ele te enviar, o Senhor é contigo, eis-me aqui. Não tenha medo, não tenha medo. Você consegue dar o seu melhor para ver sua família aos pés de Jesus? Então não tenha medo. Creia que o Senhor vai fazer. Você consegue crer que ainda há esperança para sua família? Você consegue crer? Ou você acha que é caso perdido? Porque se você estiver com esse pensamento, aí realmente. Porque o Senhor está alimentando você para você fazer, então você precisa crer. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos e eu quero que você comece a orar. Eu quero que você seja bem sincero com o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposto a pagar o preço pela minha família. Eu estou disposto, Senhor, a cumprir o teu ID. Pode me alimentar, pode me fortificar, porque eu vou. Quando o Senhor me enviar, eu vou. Fala para o Senhor agora. Faça esse compromisso com o Senhor que você vai. E nós vamos profetizar, queridos, palavras poderosas sobre a nossa família. Nós vamos profetizar a libertação das nossas famílias. Libertação das famílias da nossa cidade. O mês de julho nós vamos profetizar restauração familiar. E eu quero que você abra sua boca agora. Porque o Senhor quer ouvir é a sua voz.
É você que precisa dar o seu melhor. É você. Senhor, neste momento, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu mover, pela tua graça, pela tua unção, porque nós cremos que o Senhor fará. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas e o Senhor vai fazer através das nossas vidas, ó Pai. Então, ó Deus, nós profetizamos, ó Deus, sobre o mês de julho, ó Pai. Nós profetizamos, ó Deus, a água, que é a presença do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nesta noite profetizar, ó Deus, libertação familiar. Senhor, nós nos comprometemos, ó Deus, a orar pelas nossas famílias. Nós nos comprometemos, ó Pai, a buscar a tua presença, ó Deus, porque sem ela nada podemos fazer. Então nós queremos a tua presença nas nossas vidas, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, o teu sangue nas nossas vidas, ó Deus, porque é ele que nos lava e nos purifica, ó Pai. O teu sangue, ó Deus, é que vem, ó Deus, nos redimir de todo pecado. E nós agora, ó Pai, aplicamos o sangue do Senhor sobre as nossas famílias. É o teu sangue que vai curar, que vai lavar e libertar. Senhor, nós aplicamos agora, ó Pai, a tua unção. Primeiramente sobre as nossas vidas, ó Deus, porque nós queremos, ó Deus, nos consagrar todos os dias, ó Deus, para fazer a tua obra, Senhor. Nós queremos dar o nosso melhor, ó Deus. Nós nos consagramos diante do teu altar, ó Pai. Senhor, e consagramos a nossa família, Senhor. Consagramos cada família da nossa cidade, da nossa nação a Ti, ó Pai. Família é projeto do Senhor. O Senhor ama a família, ó Deus. E nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, como servos, como obreiros, como instrumentos, ó Pai, da Tua obra. Então faz, Senhor. Faz da nossa família a tua família, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós nos colocamos de joelhos diante de Ti, ó Pai. Porque somente assim a nossa família vai estar de pé diante de Ti, Senhor. Faz, Senhor, faz nas nossas vidas, ó Deus. Nós queremos, Senhor, a presença do Senhor, a Tua unção, ó Deus. Envia-nos, ó Pai, envia-nos forte, nos alimenta, Senhor, para que possamos alimentar as famílias que estão morrendo sem a Tua glória, sem a Tua presença, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos pelas nossas famílias, ó Deus. Te agradecemos pela família sacerdotal que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse aplauso pode ser mais forte, gente. Amém? Amém. Primeiramente, nós vamos profetizar sobre o mês de agosto, Gostaria de pedir vocês para abrir a Bíblia suas lá em 1 Pedro 2, do 2 ao 5. Amém, gente? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. E se que tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vos mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém, amados?
Então, essa passagem, gente, nos reflete muito sobre o alimento, né? Fala, né, da criança recém-nascida, ela depende totalmente do leite materno, não é verdade? Porque o único alimento que eles têm é o leite materno, né? E nós temos que ser assim, temos que ser como criança. Nós temos que depender totalmente da palavra do Senhor. Não é só hoje, não é na hora da dificuldade, não. É sempre. É todos os dias, né? A gente, todo dia você não almoça, você não janta, não toma um café, né? E nosso alimento espiritual tem que ser da mesma forma, né? A gente tem que nos encher do Espírito Santo todos os dias. É falar com o Senhor, pedir para Ele nos esvaziar, né? Para que Ele venha nos encher, para nos abençoar. Amém? Então, toda vez que a gente lê essa passagem, a gente pensa assim, não, realmente, a gente tem que nos alimentar, mas a gente não coloca em prática. Não adianta eu só ler a passagem, pensar e não colocar em prática, né? Nós temos que colocar em prática essa palavra. Amém, gente? Então, gente, o tema dessa passagem é crescimento espiritual, né? Eu esqueci de falar aqui antes, né? Então, o mês de agosto a gente vê como, muitos vê como desgosto, né? Já tem essa crença de, não sei quem aqui já viu falar que agosto é o mês de desgosto? Não é? Então, hoje, gente, isso vai mudar na vida de vocês, né? Isso vai mudar. Já tira isso, deleta isso da mente de vocês, né? Porque vai depender de cada um de vocês. Então, hoje no mundo a gente não tem visto muito as pessoas se alimentar, não é verdade? Né? Principalmente com essa época de pandemia, as pessoas estão desanimadas, as pessoas ficam desmotivadas, mas Deus quer nos alimentar. Isso é só uma fase, né? Não quer dizer que a gente tem que se entregar no momento. A gente tem que se agarrar nos pés do Senhor, sabe? Ele quer nos usar, Ele vai nos alimentar. Mas depende de cada um de nós. Depende de mim, depende de você. Amém? E para a gente começar a ter esse crescimento, a gente vai aprender 3 coisas aqui. E a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o novo nascimento. Gente, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é a gente perceber, entender que a gente depende do Senhor. Sabe? É a gente reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, entrar para o quarto, dobrar o joelho, pedir ao Senhor perdão pelas falhas. Sabemos que muitas vezes nós não somos dignos do Senhor, mas Ele tem piedade de nós. Ele tem piedade de cada um de nós. Sabe? Ele nos dá a oportunidade de a gente crescer. Sabe? A criança, ela depende 100% da mãe. Não é? Igual eu falei aqui ali na passagem. Nós temos que depender 100% do Senhor. Sabe por quê, gente? O inimigo, ele está ao nosso redor. Ele está de olho. Ele está de olho em cada um de nós. Às vezes você acha que você está ali cheia do Espírito Santo, né? Só de você conhecer a verdade, mas você não coloca em prática. Então não adianta. Não adianta, né? Então, nós temos que aprender o quê? Arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, não é verdade? É aprender a perdoar. O que é perdoar, gente? Né? Perdoar é você lembrar e não sentir dor. Muitas vezes a gente fala, principalmente mulher que tem disso, né? Ah, eu perdoei fulano, mas eu não suporto fulano. Que perdão é esse? Que perdão é esse? Imagina se o Senhor, né? Jesus nos perdoa e ficar assim, não, perdoei fulano, mas não vou abençoar ele não. Já pensou nisso? Já pensou o que seria de você hoje? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Tem que ter esse cuidado. Entendeu? O renovo é a gente desejar ser purificado. É a gente desejar ser limpo. E a gente tem que querer. É uma decisão. Quando a gente toma essa decisão, a gente começa a ver o nosso crescimento. É crescimento espiritual, gente. A gente começa a ter mais intimidade com o Senhor. E só na intimidade, no seu momento, você e Deus ali, que Ele vai te amadurecer, que Ele vai te alimentar, que Ele vai te fortalecer. Amém, amados?
Então, gente, nós precisamos... Todo mundo aqui já ouviu falar que você é o que você come, não é verdade? E realmente, gente, a gente é o que a gente come. A gente precisa de alimentos saudáveis. Eu falo que realmente a gente come. E quando eu cismo de fazer umas dietas doidas, realmente, é semana que eu me sinto melhor. Semana que eu me alimento bem, gente, realmente, meu corpo fica melhor, eu me sinto bem mentalmente. Mas na semana que eu como só porcaria, realmente, aí eu sinto dor de cabeça, sabe? É assim mesmo. E na caminhada da fé, gente, também é assim. Na nossa caminhada, a gente tem que alimentar de coisas saudáveis. O que é alimentar de coisas saudáveis? É alimentar da palavra. Né? Se a gente alimentar de porcaria, o que você vai ter para oferecer? O que você vai ser? Não é verdade? Então a gente tem que alimentar o quê? De vitamina D. E a vitamina D está aqui, ó. Essa é a nossa vitamina D. Amém, queridos? Então, gente, a gente tendo alimentação saudável, a gente aprende também a ter o quê? Qualidade de vida. A gente aprende a lidar com as pessoas. A gente tem mais sabedoria. Não é verdade? Seja no nosso lar, no nosso emprego. Você aprende a ser uma pessoa melhor. Mas não depende de mim, depende de você. Depende de cada um de você. Comece a refletir no que você tem se alimentado. O que você tem se alimentado hoje? E a gente que conhece a palavra, a verdade, a gente sabe quando a gente está alimentando mal. A gente sabe. A gente não quer que ninguém fala, mas a gente sabe. A gente sabe que a gente está alimentando mal e que a gente precisa mudar. E no momento que a gente está se alimentando mal, o inimigo está rindo da nossa cara. Porque é onde que a gente vai deixando brechas. A gente vai deixando brechas e ele vai entrando. Ele vai destruindo você, vai destruindo sua família. Você chega num momento que ninguém quer ficar perto de você. Sabe por quê? Você se torna insuportável. E não é isso que Deus tem pra gente. Não é isso que Deus tem pra você. Você não veio no mundo para ser assim. Segunda coisa que a gente aprende é maturidade. Maturidade é amadurecimento na fé. Gente, é uma decisão. Eu falo que eu estou na presença do Senhor já tem um bom tempo. Mas muitas vezes, no início, eu brinquei. Não vou mentir para vocês, não. Eu brincava. E no momento que eu brincava, o inimigo também brincava comigo. Porque é o momento que a gente vai deixando as brechas e ele vai entrando. Então, quando você decide mudar, você decide se alimentar da forma correta, você decide ser uma pessoa melhor, aí você começa a crescer. Então, é assim como criança. A criança nasceu, recém-nascida, ela depende totalmente da mãe. Ela vai crescendo, vai começando a ter outros alimentos, não é verdade? Vai ficando mais forte, vai ficando mais esperta. E a gente também é assim. A gente tem que alimentar, a gente tem que ficar forte. Eu falo que muitas vezes tem gente que fala assim comigo, Marcileia, eu não sei como é que você é muito forte, você é uma pessoa muito alegre o tempo todo. Mas eu também tenho meus baques. Mas é porque eu sirvo um Deus que me sustenta. Um Deus que me alimenta, que está comigo o tempo todo. Mesmo em meio às minhas dificuldades, eu sei que Ele está comigo, eu posso contar com Ele. É isso que me faz tornar uma pessoa alegre. Que me faz tornar uma pessoa melhor. E uma coisa muito importante que eu sempre falo com minhas discípulas, que muitas vezes no meio da tribulação, no meio da luta, a gente se entrega, não é verdade? Nesse momento, gente, é o momento de você realmente se entregar nos pés do Senhor. Não é se entregar aquele momento, aquela luta. Ah, estou passando por isso, estou desanimada, estou assim, fiquei chateada. Não é assim não. Vai para os pés do Senhor. Vai orar, vai clamar a Deus. Então, em meio às dificuldades, adora o Senhor. Clama o Senhor.
gente, a gente tem que vigiar mais. A gente sabe que todo mundo gosta de falar vigia. Eu brinco muito com visão, né, visão? Vigia, visão. Mas a gente falar vigia é uma coisa, mas realmente a gente vigiar, o que a gente vigiar? É a gente pôr o Senhor totalmente no centro de tudo, na frente de tudo. É a gente selar a nossa vida, com o sangue de Jesus. É a gente entregar a Ele 100%. Jesus não quer a gente 30%, 40%, não. É 100%. Né? E uma coisa que a gente também aprende aqui, quando a gente passa a ter maturidade, a gente passa a falar menos. Uai, Marcileia, o que é falar menos? É você não contar os seus sonhos, os seus planos para as pessoas erradas. Gente, você tem um amigo, né? Muito grande, que é Deus. Entra para o seu quarto, dobra o joelho, conta para Ele seus planos. Então, às vezes, você fala demais. Falar demais te impede de crescer espiritualmente. Você conta para as pessoas erradas, as pessoas começam... Pessoal, fulano está se achando. Né? Fulano está achando que... Né? Só que aí começa a pesar. Você conta para as pessoas erradas e não ora. Conta para as pessoas erradas e não conta para a pessoa certa. A pessoa que pode mover céus e terras na sua vida não está sabendo dos planos, dos seus sonhos. Ele tem poder e autoridade para realizar. Mas você não está deixando. E quando a gente tem amadurecimento, eu falo que é como se... amadurecimento é como se fosse uma árvore. Porque a árvore, primeiramente, a gente planta uma semente, não é verdade? A gente planta uma semente e aquela semente vai crescendo, né? Vai se tornando uma árvore, né? E aquela árvore dá o quê? Frutos. Não é? E assim tem que ser a gente. Né? A gente tem que ser assim, como a árvore. É crescer na presença do Senhor. Sabe? A gente só entende isso, gente, quando você começa a ver o chamado, entender o chamado de Deus para nossas vidas. Entendeu? Então, ter maturidade é a gente ter respeito. Respeito pelo cuidado e carinho que Deus tem com a gente. Né? Gente, Deus tem um cuidado muito grande com a gente. Independente da sua luta, da sua tribulação, dos seus pecados, Ele nos ama. Gente, tem amor maior que esse. Às vezes você comete algo que você... como que eu quero dizer? Você comete algo que você fica com medo de comentar com o seu esposo, sabe? Ou com sua esposa. Que você, não vou comentar não, que vai brigar comigo, vai xingar. Mas o Senhor, você pode falar com Ele. Pode entrar para o seu quarto, fala com o Senhor, pede Ele perdão, comenta aquela situação com o Senhor. Cria o hábito de falar com o Senhor. Uma coisa que eu passo a fazer bacana, às vezes os outros chegam lá em casa, eu estou falando sozinho, meu marido me pergunta, falando, na verdade eu não estou falando sozinho. Eu converso com Deus como se fosse outra pessoa que estivesse do meu lado. Mas tem que ser. A gente tem que ficar à vontade com Ele. Então eu passo a falar com Ele dessa forma. Né? Igual a Lili falou que não tem que ter palavras bonitas não. Fala do seu jeito. O Senhor não te entende. Ele te entende. Ele está vendo, Ele conhece o seu coração. Né? Então, uma coisa importante, muda o seu ponto de vista. Tem uma frase aqui, um homem jamais continuará a ser o mesmo depois de ouvir a verdade de Deus, falada no poder do Espírito Santo de Deus. Ou ele vai obedecer, ou ele vai ignorar. E você? Quer obedecer ou quer ignorar? Eu decidi obedecer. E a partir do momento que você decide obedecer, as coisas começam a mudar na sua vida. De uma forma sobrenatural, que você, assim, nossa, como que eu resolvi aquela situação? Como que eu estava passando por aquela luta toda de resolver, não sei como. Mas você não vai saber, você não vai entender.
Porque só o Senhor tem esse poder de fazer as coisas na nossa vida de forma que a gente não piscar de olhos, né? Como se diz. Então a gente tem que entender. A gente tem que decidir obedecer. Comece a obedecer o Senhor. Comece a obedecer os seus pais. Comece a obedecer o seu líder. E vocês vão ver o que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Eu falo por experiência própria. Né? Se eu for começar a contar meus testemunhos aqui, é muitos. Né, Nath? Então, Deus quer ver você grande. Você não veio no mundo para sofrer. Você veio no mundo para viver as maravilhas dele. Ele quer ver você grande. Sonhe grande, sim. Né? Tem gente que fala assim, fulano sonha grande demais. E tem que ser. Você sonha grande, Deus realiza um grandão. É assim que ele faz. Né? Eu falo um testemunho simples que eu tive recentemente, que eu queria engravidar. Né? Eu tinha vontade de ter uma filha, uma menina. Deus me abençoou em dobro, me deu 2. Amém, glória a Deus. Né? Então, quando você ora, entrega ao Senhor o seu sonho, gente. Deixa Ele agir. Não dá um passo à frente, não. Deixa Ele trabalhar. E só espera, descansa nele. Então, gente, uma coisa muito importante também que eu quis falar aqui, o crescimento, ele incomoda o inimigo. O crescimento incomoda o inimigo. O inimigo não quer ver ninguém crescer, não. Ele quer te ver destruído, quer te ver lá no chão, quer te ver acabado. Mas nós servimos um Deus que Ele tem poder de mudar isso na nossa vida. Mas depende de você, depende das suas escolhas, das suas decisões. Ser maduro é você saber tomar decisão, e decisão correta. Quando você passa a tomar decisões erradas por você mesmo, as coisas não fluem do jeito que você esperava. Eu falo que assim, mesmo a gente conhecendo a verdade, eu conhecendo a verdade, já aconteceu momentos de eu decidir fazer as coisas por conta própria. Não sei para que a gente tem, mas a gente sabe que não vai dar certo. A gente sabe que vai dar errado. E vai lá dobrar o joelho e pedir Deus perdão. Então, a terceira coisa que eu quero falar com vocês, para você ter um crescimento espiritual, conheça os inimigos da obra. Gente, o que são os inimigos da obra? Um dos inimigos da obra que eu quero falar que é rejeição. Quando você é uma pessoa que se sente rejeitada, você não vê o amor de Deus nas coisas. Você fica desanimado. Sabe? Você não, fica uma pessoa mal-humorada. Fica uma pessoa que ninguém quer chegar perto de você. Tem fulano que você fala assim, não vou nem passar perto de fulano, porque fulano é mal-humorado. Você fica uma pessoa amarga. Entenda, gente, que igual no versículo 4, lá no versículo 4, 1 Pedro 2,4 fala: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus é eleita e preciosa. Gente, me falou tudo. Você é uma preciosidade do Senhor. Você é uma joia rara do Senhor. Você é precioso para Ele. Você pode ter sido rejeitado, ou pelo seu namorado, ou pela sua mãe, ou pelo seu pai, não sei do seu passado. Ou às vezes até alguma situação que aconteceu entre você e amigos, você se sentiu rejeitado. Mas o Senhor, Ele está de braços abertos para você. Ele está sempre de braços abertos para a gente. Sempre estendendo a mão dEle para nós. Então, se você sentia rejeitado, deleta isso da sua vida agora. Se sente amado. Se sente amado a partir de agora. Não aceita isso na sua vida. Né? Então, e um dos inimigos também da obra, gente, é o medo. Gente, como o medo acaba com a pessoa, né? O medo é uma brecha muito grande para o inimigo.
quando você tem medo, opa, é aquele ali. Aí ele começa a te rodar, sondar. Deixa eu ver se eu acho ali alguma brechinha para mim entrar. Você não tem que ter medo do inimigo. Você tem que estar cheia do Espírito Santo para você poder expulsar o inimigo da sua vida. Para banir ele para bem longe. Então não tenha medo. Entrega ao Senhor. Então, gente, nesse estágio da vida, a gente passa a ter o quê? Discernimento. Discernimento para saber que quando as coisas são de Deus para a sua vida, a gente não ficar se alimentando de migalhas do inimigo. É não se alimentar. O inimigo, ele vai colocar migalhas para você achar que é o alimento correto. Mas não é, não. Então a gente passa a ter esse discernimento. Ter crescimento espiritual é você ter discernimento do que é de Deus para a sua vida e de que não é. Principalmente, gente, na área do relacionamento. É uma área que o inimigo mais coloca migalhas. Né? Às vezes tem aquela irmã que está doida para casar, né? Para conhecer alguém especial. E o inimigo começa a jogar. E se ela deixar uma brecha, ela cai para pegar aquele ali. Cai para pegar as migalhas do inimigo. E depois você começa a tomar só chibatada, só chicoteada do inimigo. Entenda, gente, passa a ter discernimento. E para você ter esse discernimento, você tem que ter intimidade com o Senhor. Passa a ter intimidade com Ele. Ter intimidade com o Senhor é você orar, é você buscar. Sabemos que todo mundo aqui deve ter uma vida corrida. Eu, por exemplo, tenho uma vida corrida. Se eu for olhar, gente, eu não tenho tempo, não. Mas o tempo é a gente que faz. E o tempo é a gente que faz. E realmente é a gente que faz. Depende só de você. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. Ele não está brincando. Ele implanta na sua mente. Se ele implantou na sua mente que o mês de agosto é um mês de esgoto, acabou isso agora. Passa a ver o mês de agosto como renovo, como crescimento. Eu falo que o mês de agosto, eu vejo ele como início, preparação para as bênçãos que o Senhor tem para a gente no final de ano. Porque depois de agosto as pessoas começam a pensar, né, no fim de ano, nossa, isso é festa, não sei o que. Não, começa a pensar nas maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida. Passa a ver diferente. Passa a ver diferente o mês de agosto. Rejeita esse pensamento negativo. O inimigo, ele quer nos ameaçar espiritualmente. Como que o inimigo quer nos ameaçar espiritualmente, gente? Às vezes é num programa de TV, é um livro que você está lendo, que não está trazendo crescimento. Né? No programa de TV, principalmente, que tem muitas coisas que a gente vê, quando você vai parar a pensar, o que aquilo tem agregado na sua vida? O que aquilo tem agregado? Você tem tornado uma pessoa melhor com aquilo que você está vendo? É a gente entender essas coisas, gente. Então, passa a ver diferente esse mês de agosto. Né? Passa a ver o mês de agosto como mês de avivamento. Mês de avivamento, mês de renovo, mês de alegria. Né? Começa a orar, começa a jejuar, a louvar o Senhor. Então, só depende de cada um de vocês. Amém? Então, amados, eu queria pedir vocês para ficarem de pé nesse momento. Comece a falar com o Senhor, feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Pede a Ele para trazer um renovo em suas vidas. Se entrega a Ele totalmente. Se entrega a Ele 100%. Espírito Santo, Espírito vem, Peça perdão. Santo.
Peça perdão a Ele nessa noite, pelas suas falhas. Eu quero viver. Comece a falar com Ele. Comece a clamar o nome dEle agora. Em nome de Jesus. Vai pedindo Ele para limpar, para abrir os caminhos, para quebrar todas as correntes, as cadeias. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sorriso. Comece a falar com Ele nesse momento. Peça a Ele maturidade. Eu quero viver. Peça a Ele maturidade, discernimento, entendimento. Peça a Ele, fala com Ele nessa noite. Querido Deus, traz um renovo. Fala com Ele nesse momento. Quero conhecer mais de ti. Pai, querido Deus, nessa noite, Senhor, quero lhe pedir, Paizinho, venha tocar no coração dos seus filhos, Paizinho. Venha trazer um renovo, Paizinho. Venha trazer um crescimento espiritual na vida deles, Paizinho. Que eles venham entender o seu chamado, Paizinho. Que eles venham aceitar o seu chamado, Paizinho. Alimenta os teus filhos, Paizinho, da forma correta, Paizinho. Que eles venham dobrar o joelho deles, Paizinho, e se entregar totalmente ao Senhor. Que eles não venham aceitar, Paizinho, as setas de Satanás. Vem cair por terra agora, Pai. Em nome de Jesus, todas as setas malignas sobre a vida deles, dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando, vai limpando. Vai purificando, Senhor. Vai pedindo, Senhor, agora nessa noite. Vai orando, Senhor. Vai pedindo Ele libertação. Vai pedindo Ele cura. Vai pedindo Ele para limpar a sua mente. Eu aplico agora. Eu derramo a água, representando a purificação na sua vida. Peça, Senhor, purificação. Peça, Senhor, para limpar você de todos os seus pecados, de todas as suas falhas. Peça a Ele um renovo agora, nessa noite. Em nome de Jesus. Aplica a gota do teu sangue. Só a gota do sangue do Senhor pode te libertar. Só o sangue do Senhor pode te libertar, pode te limpar, purificar verdadeiramente. Em nome de Jesus. Vai falando com Ele agora. Só depende de você, não depende de mim. Se entrega aos pés do Senhor, se derrama nos pés dEle. Abre sua mente, abre a sua boca para falar. Abre seu coração para o Senhor, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele colocar você grande. Depende só dEle. Deixa Ele te encher com o Espírito Santo. Deixa Ele encher com unção. E só a unção do Senhor. Só a unção do Senhor tem poder e autoridade para expulsar demônios. E só depende de você agora, nessa noite. Em nome de Jesus, mude a sua história agora. Não aceite a seta de Satanás. Entrega a sua família ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor 100%. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos queimar por Ele. Vamos queimar por Ele. Santo Espírito. Paz do Senhor, igreja. Vamos dar sequência profetizando 2021, né? Abra sua Bíblia. Lá em Êxodo. Êxodo 39, no versículo 43. Êxodo 39, versículo 43. Bem, está lá no telão também. Fala assim a palavra do Senhor. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim fizera então Moisés e o abençoou. Amém? Feche seus olhos, fazer uma breve oração. Senhor, eu quero te render graça, te exaltar o teu santo nome pela tua presença aqui. Estamos aqui profetizando sobre os meses de 2021 e agora vamos estar profetizando sobre o mês de setembro. E sei que o Senhor tem algo novo para nós. O ano passado nós fizemos mesmo profetizando do 2021
E o Senhor realizou algo muito maravilhoso em nossas vidas. Da mesma forma será em 2021, Pai. Toma direção nesse momento. Toma a rédea dessa palavra, Pai, em nome de Jesus. Vou estar profetizando sobre o mês de setembro, sobre o crescimento ministerial. Crescimento ministerial. Esse texto que eu li aqui agora fala sobre quando Deus chega para Moisés, e aí no caso é o final, né? E manda Moisés levantar o tabernáculo para ele. E aí você pode estar se perguntando, o que tem isso a ver, Aleson? Tabernáculo com crescimento ministerial. Antes de explicar, vocês vão ver que tem tudo a ver com crescimento ministerial. Eu tenho que explicar para vocês o que é tabernáculo. Tabernáculo é lugar de habitação de Deus. Tabernáculo é casa de Deus. É lugar onde Deus mandou Moisés construir um lugar físico, onde ele iria habitar, onde ele iria ter um relacionamento com o povo. Agora abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios 6, no versículo 19. Está lá no tema também. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que como está tudo linkado uma coisa com outra. Moisés foi levantado para fazer o tabernáculo do Senhor, que é o lugar de quê? De habitação do Senhor. E em 1 Coríntios 6, 19 está falando que eu e você, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ou seja, o físico, claro que o Senhor habita aqui, o Senhor se faz presente aqui, mas hoje a palavra do Senhor nos fala que Deus habita em nós, em cada um de nós. Então eu e você somos morada e morada do Espírito, da presença de Deus. E quando Deus mandou Moisés levantar o templo, o tabernáculo ali, ele teve algumas especificações. E o que eu quero falar aqui agora, a primeira delas é ser voluntário. Ser o quê? Voluntário. Abra sua Bíblia em Êxodo 35, nos versículos 4 e 5. Fala assim: falou mais Moisés a toda a congregação e aos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra do Senhor, ordenando e dizendo: tomai que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente disposto e traga para ofertar e traga por oferta ossada ao Senhor ouro, prata e cobre. Então ali está falando que Deus manda buscar as pessoas para levantar o tabernáculo dele, as pessoas voluntárias. Então, para eu ter um crescimento ministerial de grandeza, de expressão, eu tenho que ser voluntário. Deus não vai levantar nenhum ministério se for da força. E falar de voluntário quer dizer que eu faço por minha livre e espontânea vontade. Eu não sou obrigado. Eu faço porque eu desejo fazer. Eu faço porque eu quero fazer. Não é uma imposição. Isso que é falar de voluntário. Outra coisa que aprendemos com a história de quando Deus pede Moisés para levantar o tabernáculo, falando de crescimento espiritual, é ser liderável. Ser o quê? Liderável. Está lá em Êxodo 35, nos versículos 30 ao 32, depois ao 34. Fala assim a palavra do Senhor: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, em todos os artifícios. 32. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Pulamos lá para o 34. Também lhe tem disposto o coração para ensinar os outros. E ele Oliabei, filho de Aziamaque, da tribo de Dan. O que quer dizer coração liderável, Lesão? Para mim ter um crescimento ministerial de expressão, de grandeza diante do Senhor, eu tenho que me permitir ser liderado. Eu, em primeiro lugar, eu tenho que me liderar. Eu tenho que limpar da minha vida. Eu tenho que tomar a decisão de limpar da minha vida as coisas que me distanciam desse crescimento ministerial.
aqui está falando de um homem, que eu não falo a profissão dele aqui, mas não era um homem comum, igual a mim e a vocês. E Moisés, primeira coisa que ele fez, né, ele foi voluntário na construção do templo. Moisés chama ele e Deus o capacita. Ele se torna um líder. Vou colocar no meu linguajar, não está falando na palavra do Senhor. Ele se torna um engenheiro da construção do tabernáculo. Tanto que ele vai fazer mecanismo para a construção do tabernáculo. E o interessante é que ele fala no versículo 34, que ele passa a ensinar as pessoas. Então eu e você, para que possamos ter um crescimento ministerial de expressão, nós temos que nos permitir ser liderados. Isso é um princípio de Deus. Isso é um costume, uma vontade de Deus para as nossas vidas. Falar de liderança é falar de organização. É falar da presença de Deus. Que a palavra do Senhor no início que fala que Deus chegou para Moisés. Deus não chegou para Abiezer, para voltar no nome do moço. Deus não chegou para Bezabel e falou com ele, falou com Moisés e o capacitou. Então nós precisamos ter o coração liderável, deixar-nos liderar, não ficar olhando com arrogância. Outra coisa que nós aprendemos com a construção do tabernáculo, voltado para o crescimento ministerial. Está lá em Êxodo 36, versículos 5 e 6. É fazer de coração. Fazer de coração. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito do que basta para servir na obra do Senhor. Ordenou e disse: então mandou Moisés que fizesse passar uma voz no arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta orçada do santuário. Assim o povo foi proibido de fazer mais. O que quer dizer isso, irmão? Olha se isso aí não é atitude de coração. O povo não estava se importando. Lá no início eles foram voluntários, eles se permitiram ser liderados, e ele estava trazendo tanta oferta para a construção do tabernáculo, entendendo o propósito do tabernáculo, que precisou pegar alguém chegar para ele e falar: chega, já não dá mais, não precisamos mais. Para mim ter um crescimento espiritual, crescimento ministerial, de grandeza, eu tenho que fazer as coisas do Senhor de coração, com vontade. Nós tivemos a conferência aqui, e eu estava compartilhando com minha esposa, nós ficamos responsáveis para servir a sala dos pastores. Como foi maravilhoso estar ali naquele momento. E não só para a minha vida, para a vida dela. Tinha umas meninas lá ajudando ela, e elas puderam compartilhar com a minha esposa como foi um momento de alegria, um momento de comunhão, um momento de receber do Senhor mais, por o simples fato de estar servindo ali. Crescimento ministerial, gente, talvez você esteja pensando assim: aliás, você está falando de liderar a célula. Não. Crescimento ministerial é em tudo. Tudo. A palavra do Senhor nos mostra aqui que o moço que Moisés chamou e transformou como engenheiro, ele não tinha uma profissão, ele tinha a posição dele ali. Se eu vou fazer o protocolo, servir no protocolo, eu tenho que fazer de coração. O louvor, eles são voluntários para estar aqui louvando ao Senhor. Ninguém obriga eles a estar aqui. Eles têm que chegar todos os dias mais cedo para passar a música, passar o repertório, para louvar o Senhor. Isso é feito de coração. Então o crescimento ministerial está voltado para quê? Eu ser voluntário, me deixar ser liderado e agir de coração. Não tem como crescer ministerialmente se eu não aplicar essas três coisas na minha vida: voluntariedade, ser liderado e fazer de coração. Eu gostaria que você ficasse de pé, que a gente está profetizando esse mês de setembro sobre o crescimento ministerial. Que você possa entender isso, e que você possa entender que o crescimento ministerial é tão importante para nossas vidas, porque a Lili ministrou aqui sobre família, a outra irmã ministrou aqui sobre o crescimento espiritual, e tudo está ligado. Não tem como eu crescer ministerialmente se eu não me dedicar às coisas de Deus. E quando eu me dedico às coisas de Deus, Deus cuida do restante da minha vida.
Deus cuida da minha família, Deus cuida das minhas finanças, Deus cuida das minhas fraquezas, Deus me cuida da investida do inimigo na minha vida. Que você possa colocar no seu coração o desejo de crescer ministerialmente. E eu não estou falando só de liderar célula, é de crescer na obra do Senhor em tudo aqui na casa do Senhor. Que seja limpar as cadeiras, mas que você faça de coração, que você faça por ser voluntário, porque você quer. Feche os seus olhos, comece a ministrar na sua vida, a consagrar esse momento ao Senhor, pedindo ao Senhor para te mostrar qual que é o seu ministério. Peça ao Senhor primeiro para mostrar para você qual que é o seu ministério. É líder de célula? É no louvor? Não sei qual que Deus vai ministrar no seu coração. Eu sei que para você, Deus ministrar no seu coração um crescimento ministerial, você tem que ser voluntário, você tem que se deixar liderar, você tem que fazer de coração. Abra o seu coração para o Senhor e peça a Ele para te mostrar. E lembre-se que crescimento ministerial vai falar de você, de Deus cuidar de todas as outras áreas da sua vida, familiar, espiritual, financeira, e assim vai. Queira ter um crescimento espiritual de maneira sobrenatural na sua vida. Clame ao Senhor por isso. Faça ao Senhor para te mostrar. Peça ao Espírito Santo para te mostrar. Lembre-se que você e eu, nós somos tabernáculo. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E é Ele que vai mostrar para você onde está, qual é a área que Ele quer que você cresça, qual o ministério que Ele quer que você exerça. Tome a posse disso, seja voluntário na obra do Senhor. Aqui, quando Deus chega para Moisés e fala, Ele não pegou qualquer um. Ele pegou os corações moldados, os corações voluntários, os corações que se deixavam ser ensinados. Ele tornou um homem comum do povo em um engenheiro, em um arquiteto. E Ele pode fazer muito mais com você e comigo. Rasga seu coração, pede ao Senhor para te mostrar qual é o ministério da sua vida. Peça a Ele, peça ao Espírito Santo te mostrar. Ele te mostrando, seja voluntário. Só diga para Ele, eis-me aqui, Senhor, eu não sei fazer nada. Mas Ele é que vai te capacitar. É Ele que vai te conduzir. É Ele que vai te mostrar, é Ele que vai te moldar. E eu profetizo no mês de setembro, crescimento espiritual. Eu derramo a água que representa a unção do Senhor, a presença do Senhor nas nossas vidas. Sobre a vida de cada um aqui. Seja cheio da presença do Senhor em nome de Jesus. E eu profetizo no mês de setembro de 2021, o crescimento ministerial. Eu derramo sangue que purifica, que nos limpa de toda coisa ruim, todo pecado que foi derramado na cruz do Calvário. Eu profetizo e derramo óleo que representa a unção do Senhor, o crescimento ministerial. Cada um aqui em 2021 terá um crescimento ministerial e as pessoas ficarão impactadas, e tão grande será, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te render graças, Pai. Te render graças ao Senhor, colocar em teu altar no mês de setembro de 2021, crescimento ministerial, Pai. Aqui há homens e mulheres que ouviram o seu chamado, foram voluntários diante do Senhor, se permitem ser liderados e fazem com amor, Pai. Muitos talvez não foram despertados, mas eu tenho certeza que o Senhor vai despertar qual vai ser a área ministerial que o Senhor quer desenvolver na vida deles, Pai. Capacita-os, Pai. Mova-os, Pai. Zele-os, Pai, com o seu óleo, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Boa noite, graça e paz. Feche seus olhos. E são 3 coisas fundamentais para a nossa vida: família restaurada. E eu acredito, queridos, que Deus pode fazer algo na sua família nesse ano de 2021. Na verdade, eu acredito que Ele pode fazer ainda esse ano um grande milagre. Mas nós estamos profetizando sobre a família,
nós estamos profetizando sobre o nosso crescimento espiritual. Eu acho tão tremendo quando alguém chega na igreja e à medida que o tempo vai passando, essa pessoa vai se desenvolvendo espiritualmente. É tão bonito isso. Até você mesmo, quando olha e você vai vendo à medida que os anos passam, o seu crescimento é notório. E aquilo que o Senhor vai te ensinando, aquilo que você vai desenvolvendo na sua vida espiritual, isso é marcante. E não somente isso, o crescimento ministerial. Sabe, irmãos, eu costumo dizer que tem muita gente que só aceita Jesus como Salvador, mas o propósito de Jesus é ser, além de Salvador, é ser o nosso Senhor. E é impossível dizer que Deus é meu Senhor se eu não o sirvo. Ah, pastor, mas eu vou na igreja toda semana, eu estou servindo a Deus. Não, isso não é servir a Deus. Isso é a sua adoração a Ele, isso é a sua busca. É importante nós chegarmos no nível de crescimento espiritual. Por isso que o Alisson bem disse aqui, uma coisa está conectada à outra. É importante a gente chegar no nível de crescimento espiritual que a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Todos nós aqui, quem é pai, a gente sabe que a fase da infância, existe até lei que proíbe o trabalho infantil. Criança não trabalha, criança até dá um pouquinho de trabalho, né? Venhamos e convenhamos. Mas quando vem a maturidade, quando vem o crescimento, aquele jovem, ele já quer ter o seu primeiro emprego, ele quer ter o dinheirinho dele, ele começa a querer fazer alguma coisa, ter uma própria atividade. Então eu sempre me preocupo quando as pessoas, às vezes elas frequentam o culto semana após semana, mas nunca são despertadas para servir a Deus. Tem alguma coisa errada acontecendo no desenvolvimento espiritual. Então eu queria que nós fechássemos com essa oração, sabe? E que a gente clamasse a Deus por esse milagre na nossa família, mas que a gente clamasse a Deus também por esse crescimento espiritual, e que também venha o crescimento ministerial. É tão bom você saber que está no centro da vontade de Deus. Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Será que Deus, Ele tem mandado você fazer algo? Pastor, olha, eu sei que Deus falou para mim fazer algo, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sei se eu vou dar conta. Eu até comecei uma vez, mas não deu certo, eu me frustrei. Enfim, sabe, é um tempo de superação, é um tempo de nós realmente confiarmos naquele que nos chamou. Ele é fiel, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou em nós. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque as pessoas que aqui ministraram, ó Deus querido, testemunho o que nós acabamos de ouvir aqui: restauração familiar, crescimento espiritual. Marcileia mesmo é a primeira vez que sobe aqui, Senhor, e ela teria todas as desculpas para fugir desse chamado, para dizer não, mas corajosamente, movida pela fé, ela disse sim. E dizendo sim, ó Deus querido, ela esboça na sua própria vida um crescimento espiritual e também um crescimento ministerial, como o Alisson nos ensinou. Ó Deus querido, nós pedimos ao Senhor que desate a nossa vida. Queremos ver nossa família completamente restaurada. Queremos, ó Deus, ver a maturidade espiritual chegando. Queremos, ó Deus, poder crescer. Ó Deus, queremos poder gerar filhos, porque todo filho que cresce, ele constitui família. Por isso nasce o ministério, consequentemente. Em nome de Jesus, que venham vocações, que venham ministérios, ó Deus, que venham projetos, que venham, ó Deus, aquilo que é do seu coração, aquilo que é do céu. Porque muitas vezes nós estamos vivendo a nossa própria vida e não a vida que o Senhor sonhou para nós. O Senhor disse que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica sozinho, mas se morrer, dá muito fruto.
E é tão interessante que o grão de trigo, ele passa ali, ó Deus querido, primeiro por um novo nascimento. E depois, ó Deus querido, ele começa a crescer e depois produzir fruto. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. E que tudo isso aconteça na nossa vida como família. Assim como Josué disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que venha o crescimento espiritual e ministerial para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Que venha um avivamento, Senhor, familiar, como nunca experimentamos até o dia de hoje. Em nome de Jesus, nós profetizamos que em 2021 nós experimentaremos, ó Deus, um avivamento em toda a nossa família. Haverá crescimento espiritual, haverá crescimento ministerial. Ó Deus querido, nós veremos a nossa casa servindo ao Senhor. Nós veremos, ó Deus, a harmonia tomando conta da nossa casa, a glória do Senhor inundando, Senhor, este tabernáculo do Deus vivo que é a nossa vida e a nossa família. Em nome de Jesus, abençoamos, profetizamos, ó Deus querido, a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, por nossas negligências. Ó Deus, quantas vezes negligenciamos, ó Deus, os nutrientes espirituais para o nosso crescimento. Quantas pessoas, ó Deus querido, vivendo, ó Pai querido, totalmente distante do seu propósito. Ó Deus, mas que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor desperte os nossos corações, porque Tu és aquele que opera tanto querer como realizar. Oh meu Deus, nós Te louvamos. Oh meu Deus, nós Te louvamos. Abre a Tua boca, começa a profetizar sobre a Tua família. Sabe, eu não sei se você tem alguém na sua família que precisa passar por uma restauração. Talvez você está vivendo uma crise no casamento, talvez é com os pais, talvez é com seus filhos. Eu não sei aonde a restauração precisa entrar na tua casa, mas você pode profetizar, você pode abençoar a sua casa. Quem sabe você tem um parente que é dominado pelas drogas ou pelas bebidas, pelo cigarro, ou quem sabe é uma pessoa que está vivendo uma enfermidade, não sei, talvez física, talvez emocional, uma pessoa depressiva, uma pessoa que talvez não tenha encontrado saída. Há poder na sua palavra. Começa a liberar a palavra de cura, palavra de restauração, palavra de avivamento para a sua casa. Quem sabe você sonha com um despertamento familiar. Essa é a hora de você ministrar um despertamento sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre sua esposa. Começa a profetizar esse despertamento familiar. Começa a profetizar esse crescimento familiar, esse amadurecimento familiar. A glória de Deus vem sobre a sua vida e através da sua vida alcança a tua casa. Começa a profetizar um despertamento ministerial familiar. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa família, ó Deus, dá um ministério para a nossa família, dá um ministério para a minha família. Peça para Deus agora um ministério para a sua família, ó, porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito. Ele une propósito. Não é por acaso que essa pessoa está do seu lado, que você está do lado dessa pessoa. Não é por acaso que Deus te deu estes filhos, estas filhas. Há um propósito familiar. Começa a profetizar, libera palavras sobre a sua família. Deus, me dá um ministério familiar, Senhor, me dá um ministério familiar. Senhor, eu quero te servir junto com meu esposo, eu quero te servir junto com a minha esposa, eu quero te servir junto com os meus filhos. Meu Deus, chama, capacita, ergue, levanta, desperta, em nome de Jesus, porque não há impossíveis, ó Deus, não há impossíveis para o Senhor, como nós aprendemos aqui, Senhor. Manifesta a tua glória. Nada está perdido, ó Deus, há tempo de o Senhor agir. Esse é o tempo, nós cremos que essa é a hora, esse é o tempo do milagre familiar. Nós tomamos posse, ó Deus, deste milagre, dessa bênção familiar. Oh, aleluia, Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Ah, o Espírito de Deus está neste lugar. Há poder na sua palavra. Você é profeta, profetiza do Senhor. Haces nuevo
Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Damos ao Senhor o louvor, a honra, a glória, a adoração. Oh Deus, em nome de Jesus, recebemos de forma profética a restauração na nossa família, o crescimento espiritual e ministerial. Assim como o Senhor disse, crescei e multiplicai, e povoai a terra. Crescer e multiplicar e conquistar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra profética. Crescer, multiplicar e conquistar como família. Crescer, multiplicar e conquistar como família. Profetizamos, ó Deus, essa bênção sobre a nossa vida e nossa família, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e todos os nossos lares aqui representados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para casa. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, poderosa, em nome de Jesus. Esse resto de semana, que Deus possa fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, bem como a nossa família e no nosso ministério, porque todos nós temos uma chamada de Deus. Somos membros do corpo de Cristo e não somos membros decorativos, mas há uma unção que repousa sobre nós. Que Deus nos use como ferramentas, como instrumentos, como armas poderosas em sua mão, em nome de Jesus, para destruir as obras do diabo e glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Se você